das frases e pregações mais fortes do Papa Francisco. Eu quero começar essa reflexão dando uma visão dos evangelhos, dos evangelistas sobre a missão. Primeiro nós vamos ver aí Mateus, capítulo 28, no versículo 19. O que é para Mateus evangelizar? Então, São Mateus, ele fala: ide, pois, fazer discípulos entre todas as nações, e batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, primeiro nós vemos aí a visão missionária de Mateus. Mateus, ele vai escrever o Evangelho para a comunidade dos judeus que são recém-convertidos ao cristianismo. Então, o Evangelho de Mateus, ele foi escrito entre os anos 62 a 70. Então, ele tem essa visão. Para Mateus, evangelizar é fazer discípulos. Então, Mateus entende que o sucesso da evangelização está na sucessão. À medida que nós evangelizamos, nós temos que fazer discípulos que sejam missionários. Por isso, Mateus fala: ide por todas as nações e fazei discípulos. Agora nós vamos ver aí a visão de São Marcos. E eu convido você a pegar aí o Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no versículo 15. E disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura. Então nós vamos ver que para São Marcos, evangelizar é anunciar a boa nova a todos. E por que São Marcos vai falar isso? Porque o Evangelho de Marcos já é escrito para os pagãos. Então ele escreve para os cristãos que estão vindo do paganismo. O Evangelho de São Marcos, ele é um evangelho mais direto, mais objetivo. O Evangelho de Mateus, ele toma cuidado de colocar muitas citações do Antigo Testamento, porque ele tem que revelar para a comunidade que o Messias esperado dos judeus é Jesus Cristo. Marcos já não tem tanto essa preocupação. Então, para ele, a evangelização precisa ser direta. Anunciar a boa nova do Evangelho, porque ele vai escrever para os pagãos. Por isso, o Evangelho de São Marcos, ele é o mais curto dos 4 evangelhos. Ele foi escrito do ano 60 ao ano 64. Então, ele é o evangelho mais primitivo que nós vamos encontrar. Agora, eu quero que vocês peguem Lucas, no capítulo 24, no versículo 49, para vermos a visão de Lucas sobre o mandato missionário. Eu vos enviarei sobre vós o que o meu Pai prometeu. Por isso, permanecei na cidade até que sejais revestidos da força do alto. Então Lucas, ele vai escrever para os gregos e para os romanos, por volta do ano 67. Aqui Lucas apresenta uma nova visão também desse mandato missionário. Para Lucas, evangelizar é anunciar com o poder do Espírito Santo. Por isso, ele vai dizer que os apóstolos, eles não podem ir para a missão sem antes serem revestidos de poder. Então ele volta toda a dimensão missionária da comunidade para a necessidade de se pedir poder do Espírito Santo. Os gregos pediam sinais, então Lucas, ele convence a
depender desses sinais para anunciar a pregação do Evangelho. E por último, vamos ver aí a visão joanina da missão. Convido você a tomar o Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 21. Jesus disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então João, ele já escreve para uma comunidade que já possui uma visão missionária. Dos 4 evangelhos, o último a ser escrito é o Evangelho de João, que foi escrito por volta do ano 90 ao ano 100 da primeira era cristã. Então, qual é a visão que João quer passar sobre este mandato missionário? O mandato missionário é uma extensão ao mandato de Cristo. Assim como o Pai enviou Cristo, também nós somos enviados a continuar a missão do Senhor. Então nós poderíamos aí fazer uma síntese do que é a missão nos 4 evangelhos. Então, mais ou menos, nós poderíamos dizer assim: evangelizar é anunciar a boa nova do Evangelho a toda criatura, no poder do Espírito Santo, para formar discípulos missionários que estendam no mundo a missão do Senhor ressuscitado. Então fala para quem está do seu lado: nós somos chamados a evangelizar. É nesse intuito que nós precisamos compreender a preocupação do Papa Francisco, quando ele vai falar que ele quer uma igreja em saída. Logo no começo de seu pontificado, ele diz que a igreja ela não pode ser uma ONG. Uma ONG é uma organização não fundamental, sem fins lucrativos. Então ele vai falar que a igreja ela não pode cair nessa tentação de ser apenas uma instituição, de fazer o bem aos pobres e não dar o essencial, que é o Evangelho. Então, nós sabemos da importância e da necessidade de fazer obras sociais, de vestir os pobres, nós temos o bazar, de dar comida àqueles que estão na rua, de dar assistência às famílias que estão passando por dificuldade, mas nós temos que entender que essas coisas não podem ser a nossa prioridade, porque se essas coisas sociais e tantas outras que nós poderíamos colocar, que nós fazemos aqui na comunidade Betânia, se tornarem a prioridade, nós estamos deixando de ser aquilo que o Senhor nos chamou e nos enviou para ser neste mundo. Então nós não podemos cair na tentação de olhar o Evangelho apenas numa dimensão social. Antes de tudo, nós somos chamados a pregar a palavra, a dar a palavra. Então a maior caridade que nós podemos fazer ao mundo e aos homens é dar Jesus Cristo. Nós somos aqueles que, como Tiago e João, vão dizer para o paralítico: nem ouro e nem prata eu tenho, mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Então, à medida que nós pregamos o Evangelho, nós não suprimos apenas uma necessidade momentânea, como uma roupa, como um alimento, mas nós suprimos a maior necessidade do homem, que é a salvação. Por isso nós somos chamados a pregar o Evangelho formando discípulos, pregar o Evangelho anunciando a boa nova desse Jesus Cristo que morreu pelos nossos pecados,
pregar o Evangelho com poder e sinais do Espírito Santo, pregar o Evangelho sendo uma extensão do corpo do Senhor aonde nós estivermos. Então nós somos chamados a evangelizar. Não podemos cair na tentação de ficar numa visão periférica do nosso Evangelho. Por isso o Papa Francisco vai bater de frente com essa visão da igreja, sobretudo a nossa igreja latino-americana, por causa da teologia da libertação, que vai resumir tudo ao fazer social. Temos que entender que a nossa identidade primeira é pregar a palavra de Deus. Por isso, ele vai falar que ele prefere por 1000 vezes uma igreja acidentada a uma igreja doente. A igreja que não evangeliza, o cristão que não evangeliza é porque ele está doente. E aí ele fala, uma igreja que não sai, mais cedo ou mais tarde, adoece na atmosfera viciada de seu confinamento. E ele vai comparar a igreja que não evangeliza à mulher encurvada. Então São Lucas, no Evangelho, no capítulo 13, vai falar de uma mulher que era encurvada. Um espírito torna a mulher doente e essa mulher é incapaz de olhar para cima. Então ele vai dizer que quando nós deixamos de evangelizar, nós nos tornamos semelhante a essa mulher. A comunidade se torna semelhante a essa mulher. Ela se torna doente, ela se torna encurvada, narcisista, olha somente para si e esquece de olhar para o alto para realizar o projeto a qual ela é chamada. Então a igreja, ela existe primeiramente para evangelizar. Nós temos que entender isso. Por isso o Senhor vai aparecer ressuscitado. Nós vamos ver em poucos evangelhos, em poucos textos, Jesus aparecendo numa dimensão tão solene. Jesus poderia falar tantas coisas aos discípulos, mas ele vai falar para os discípulos que eles têm uma grande missão. Então essa missão é um mandato missionário, a qual todo cristão ele deve ter. E nós não podemos deixar que a grande missão se torne em nossa vida a nossa grande omissão. Então nós seremos cobrados por não evangelizar, sobretudo por não anunciar o Evangelho, a boa nova de Jesus Cristo. Todas as vezes que diante de uma oportunidade de anunciar o Evangelho, você se calou por medo, por timidez, para não incomodar o outro, você vai ser cobrado. É para isso que nós fomos chamados, para ser sal da terra e luz do mundo. Se o sal perde seu sabor, por que ele vai servir? Para ser pisado e jogado fora pelos homens. Se a luz fica escondida debaixo da mesa, ela não vai ter valor algum. Ela é chamada para ser colocada no lugar mais alto, para que todos possam ver e glorificar ao Pai que está nos céus. Por isso nós precisamos deixar essa palavra entranhar no nosso coração. Deixar que o Espírito Santo nos convença desta realidade. Nós somos chamados a evangelizar, a anunciar oportuna e inoportunamente a boa nova do Evangelho. Quero colocar alguns sintomas de uma igreja que não evangeliza. Ela perde alguns pilares de sua vida. Primeira coisa que uma igreja que não evangeliza perde, ela perde a sua identidade. Então a igreja, dizia o Papa Paulo VI, ela existe para evangelizar. Então a igreja ela não existe só para fazer festas,
para embelezar a sua estrutura. A igreja, primeiramente, ela existe para evangelizar. Um segundo pilar que ela perde é a sua autoridade, a sua unção. Por que ela perde a sua unção? Porque os carismas, eles são dados para a missão. Então, quando nós recebemos os carismas não para nós. Nós recebemos o carisma para o outro, para edificar o corpo de Cristo. Quando você deixa de evangelizar, automaticamente os carismas eles somem da sua vida. Então, nós vamos ver no Evangelho de Marcos, no finalzinho, lá no capítulo 20, no versículo 16, no capítulo 16, no versículo 20, que o Evangelho termina falando assim: e foram anunciar por toda parte, e o Senhor os ajudava e confirmava com os sinais que se realizavam. Então, os carismas, eles acompanham a nossa saída missionária. Por que nós perdemos os carismas na nossa vida espiritual? Porque nós não imos. Por que a igreja primitiva experimentava com tamanha maravilhas tantos prodígios, sinais e milagres? Porque eles iam. Então nós vamos ver isso. Diante das perseguições, das tribulações, o que eles vão fazer? Eles vão rezar para o Senhor dar mais poder para eles pregar com mais coragem. E à medida que eles iam pregando com mais coragem, o Senhor vai sustentando a sua obra com os sinais que se realizam no meio de nós. Hoje, alguns teólogos falam que nós estamos vivendo uma crise. Qual que é essa crise? Uma renovação carismática sem carismas. Qual foi a última vez que você viu no seu grupo de oração carismas? Coisas extraordinárias acontecendo, manifestações de Deus. Por que os carismas eles estão sumindo dos grupos de oração? Porque nós não estamos levando as pessoas a entender a dimensão missionária. Então o grupo de oração, ele se reduz a sermos participantes. Quando nós não somos chamados a ser participantes apenas. Mas nós somos chamados a ser aqueles que vamos nos abrir para que os carismas aconteçam no meio de nós. Então, se tem faltado a nós os carismas, é porque nós não estamos em missão. Um terceiro pilar é que nós perdemos a catolicidade. A palavra católico significa universal. Por que nós somos a igreja católica? Porque a nossa igreja, ela está em todos os lugares e em todos os segmentos. Mas por que a nossa igreja ela é católica? A nossa igreja ela é católica porque ela é antes apostólica. Se nós deixamos de ser apóstolos, aqueles que são enviados em missão, automaticamente a nossa igreja deixa de ser católica. Por isso, nós precisamos entender que nós só seremos católicos quando toda a cidade de Andradas ela for evangelizada. Quando em todos os bairros, quando em todos os segmentos houver uma evangelização eficaz, aí sim nós poderemos dizer, realmente nós somos católicos. Então, quando nós perdemos essa dimensão e deixamos de evangelizar em todos os lugares, automaticamente nós perdemos a catolicidade. Por isso que nós precisamos estar em todos os lugares e todos os ministérios precisam funcionar. Então, o Ministério Samuel precisa funcionar, precisa estar nos lugares onde as crianças estão necessitadas do Evangelho. O Ministério da Juventude precisa funcionar, o Ministério Ágape precisa funcionar, o Ministério Davi precisa funcionar, o Rafael precisa funcionar. Muitas vezes a missão da nossa comunidade fica na mão de 4, 5, 6 pessoas. Fica na mão de poucas pessoas.
E aí a nossa comunidade ela perde a sua força, porque ela deixa de ser católica. Então todos os carismas estão esparramados em nossa comunidade, para que todos nós possamos dar o nosso sim e fazer a nossa parte na obra do Senhor. Um quarto ponto é que ela perde a sua capacidade de crescimento contínuo. À medida que ela vai deixando de ser católica, uma coisa está amarrada na outra. Ela perde a capacidade do seu crescimento contínuo. Esse eu queria que você pegasse esse texto, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no versículo 47. Louvavam a Deus e eram estimados por todo o povo. Essa parte B aí que interessa. E cada dia o Senhor acrescentava aos seus números mais pessoas que eram salvas. Então o Senhor, a cada dia, garantia o crescimento contínuo das primeiras comunidades. E por que o Senhor acrescentava a cada dia o crescimento contínuo das primeiras comunidades? Porque eles não perdiam a sua identidade, porque eles não perderam a sua autoridade, porque eles não perderam a sua catolicidade. Por isso eles cresciam continuamente. Então, quando nós deixamos de evangelizar, acontece no meio de nós o contrário. Em vez do nosso grupo crescer, os nossos grupos eles começam a minguar. Olha para o seu grupo. Faz uma avaliação do grupo que você participa. De um ano para cá, ele cresceu ou ele está diminuindo? Se ele está diminuindo é porque nós não estamos anunciando, é porque nós não estamos evangelizando. Um quinto ponto, é que quando deixamos de evangelizar, a comunidade, ela perde a sua capacidade de adquirir recursos para manter a obra. Então a missão, ela é a ponta de lança. Quem que é o dono da obra? Jesus. Então ele diz que ele vai garantir a obra enquanto nós realizarmos a nossa missão. Então quando nós deixamos de realizar a nossa missão, automaticamente falta-se recurso para a própria obra. Então nós podemos cair na tentação de tentar sustentar a comunidade através dos nossos recursos e não da evangelização. Então essa é uma tentação da igreja que perde a sua essência missionária. Então nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, por diversas leituras, o que acontecia? Eles pregavam o evangelho, as pessoas tinham as vidas transformadas e automaticamente, de maneira espontânea, eles faziam as suas doações e colocavam aos pés dos apóstolos. E o que os apóstolos faziam? Eles pegavam esses recursos para evangelizar mais. E entre eles não havia necessitados. Então eles conseguiam o sustento para as necessidades materiais, mas também o sustento para financiar a boa nova do Evangelho. Tanto que Paulo vai falar, eu tudo posso naquele que me... O contexto é o quê? A comunidade que sustenta a sua obra missionária. Às vezes a gente não lê o versículo anterior, que fala, eu sei passar por necessidades, e eu também sei passar por abundância. Por quê? Porque a igreja está em missão, o Senhor dá os recursos para que a obra seja realizada. A tentação nossa é de dar menos.
quando nós estamos passando por uma crise financeira. A tentação nossa é menos, seja em qualquer segmento. Nós percebemos que o nosso ministério, os nossos grupos, eles estão diminuindo. A tentação nossa é dar menos, mas é na dificuldade, na crise, na adversidade que a gente tem que entender. Nós precisamos dar mais, pregar mais, anunciar mais, porque a missão é ponta de lança. Então o Senhor não vai deixar os seus filhos na mão. Ele é Pai, Ele conhece as nossas necessidades, mas nós precisamos fazer a nossa parte. E em último, é que ela perde a sua espiritualidade. A missão, ela é o maior campo de crescimento do cristão. Então a missão, nós sabemos disso. A missão nos obriga a rezar mais. A missão nos obriga a estudar. A missão nos obriga a nos comprometer, a renunciar, a dedicar. Então, quando alguém na comunidade que tinha esse vigor missionário começa a só dar não, pode olhar para essa vida espiritual e você vai ver que essa pessoa vai começar a ter um declínio na sua vida espiritual. Então, se você está em crise na sua vida espiritual, quero falar para você, evangelize mais. A tentação nossa é dar menos. Eu não estou com uma vida de oração muito legal, eu estou passando por alguns problemas financeiros, familiares, então eu vou deixar para o outro evangelizar. É isso que o diabo quer que você faça. Então, se você está em crise, evangelize mais, porque é na missão que o Espírito Santo mais age. É na missão que você vai experimentar a graça do Senhor, o poder do Senhor. Então, nós precisamos entender isso. Eu preciso evangelizar para não perder a minha espiritualidade. Coisa mais triste que tem é quando uma pessoa que era referência na comunidade, ela deixa de evangelizar, e aí vem um jovem novo na comunidade que admirava aquela pessoa, aquele líder da comunidade, e aí ele fala assim, ele já foi bom, ele dava mais. Parece que agora está desanimado, desmotivado, só murmura, reclama, se tornou crítico. Então tome cuidado para não cair nessa tentação. Então a missão, ela vai impulsionar você para que você possa viver esse crescimento espiritual. Quem que mais cresce na comunidade é quem mais se lança na missão. Não tenha medo, Deus vai capacitar. Então é através dessas adversidades que Deus vai moldando o nosso caráter para transformar a nossa história e nos fazer totalmente dependentes dele. Para concluir, se você percebeu na sua vida espiritual e se você percebe que na comunidade nós estamos perdendo esses pilares, a igreja ela nos dá uma solução. Então existe uma solução para todos os cristãos que não vivem como uma igreja em saída. Nós temos um remédio que cura todos os males da igreja que perdeu o zelo pela missão. Então, o remédio que a igreja nos dá para aqueles que perderam o zelo e não estão em saídas é um novo Pentecostes. Fala para quem está do seu lado aí, olha, a solução é um novo Pentecostes. Eu quero ler aqui para vocês um documento da igreja, porque às vezes quando fala que é um novo Pentecostes, você pensa que é um carismático que está falando, um doido por esse Pentecostes, mas é a igreja quem fala isso. O documento de Aparecida, no parágrafo 548, depois se você quiser ler em casa, fala assim, a igreja, os bispos, reconhecem isso. Diante de todas as dificuldades da igreja da América Latina, eles vão falar, necessitamos de um novo Pentecostes. Necessitamos sair ao encontro das pessoas,
das famílias, das comunidades e dos povos, para lhe comunicar e compartilhar o dom do encontro com Cristo, que tem preenchido as nossas vidas de sentido, de verdade e de amor, de alegria e de esperança. Não podemos ficar tranquilos na espera passiva em nossos tempos, mas é urgente ir a todas as direções para proclamar que o mal e a morte não têm a última palavra, que o amor é mais forte, que fomos libertos e salvos pela vitória pascal do Senhor na história. É Ele que nos convoca em igreja e quer multiplicar o número de seus discípulos na construção do seu reino em nosso continente. Então a igreja entende isso. Para que todos os problemas da igreja sejam resolvidos, nós necessitamos de um novo e ardente Pentecostes, para sermos uma igreja em saída. E uma igreja que quer ser uma igreja em saída é uma igreja que necessita de Pentecostes. E por que sempre nós vamos chegar nessa reflexão? Porque a igreja, ela nasce em Pentecostes. O seu ponto de partida é Pentecostes. E se ela está perdendo a sua identidade, só existe uma solução: retornar ao cenáculo para novamente experimentar um novo Pentecostes que seja perene. A igreja de Jesus precisa ser uma igreja mergulhada na unção, no poder do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo, o agente principal da evangelização, que forja missionários dedicados e corajosos, que não têm medo de proclamar o nome de Jesus em todas as situações. Vamos fazer isso nessa noite. Pedir ao Senhor um novo Pentecostes. Senhor, toma minha vida nova, antes que a espera desgaste anos em mim. Estou disposto ao que queiras, não importa o que seja, tu chamas-me a servir. Leva-me aonde os homens necessitem, tua palavra necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti. Te dou meu coração sincero para gritar sem medo, formoso é o teu amor. Senhor, tenho alma missionária, conduz-me à terra que tenha sede de ti. Leva-me aonde os homens necessitem, tua palavra necessitem de força de viver, onde falte a esperança, onde tudo seja triste simplesmente por não saber de ti.